Como você tem acompanhado aqui com a gente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou a realização de eleições na Venezuela nos próximos 30 dias. Vamos então até os Estados Unidos conversar com o correspondente Vandrey Pereira. Vandrey, qual foi a alegação de Trump? Bom dia. Oi, Jonathan, bom dia, muito bom dia a todos. Pois é, muitos questionamentos, né, aqui nos Estados Unidos e pelo mundo todo, né, entre outros países também, sobre como vai ficar a situação da Venezuela, se haverá eleições por lá ou como esse governo vai seguir, né, nos próximos dias. E em uma entrevista a um canal de TV aqui dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, questionado sobre isso, disse que devido às condições atuais da Venezuela, não é possível, não será possível realizar um processo eleitoral viável nos próximos 30 dias, em um mês, né? Segundo ele, é preciso estabilizar a situação da Venezuela. E, para isso, um grupo do governo americano, uma equipe do primeiro escalão do governo americano, será, então, responsável por supervisionar, ou já está sendo o responsável, né, por supervisionar a situação, né, da Venezuela. E nesse grupo estão autoridades como o próprio vice-presidente americano J.D. Vance, o secretário de guerra Pete Hegseth, o secretário de Estado americano Marco Rubio e ainda o vice-chefe de gabinete da Casa Branca Stephen Miller, ou seja, todas as pessoas ali que estão logo abaixo, né, do governo de Donald Trump. São as principais autoridades com as quais ele conta, né, no dia a dia para a administração do próprio governo americano e que, nesse momento, segundo ele, estão a cargo de supervisionar a Venezuela. Mas Trump disse que, é claro, ele terá a palavra final sobre todas as decisões. Trump também questionou, né, a ideia de muitas pessoas, de muitos jornalistas, inclusive, né, de que os Estados Unidos está em guerra contra a Venezuela. Ele disse que não, os Estados Unidos está em guerra contra o tráfico de drogas. E também completou dizendo que Delcy Rodrigues, que assumiu o governo interinamente, né, depois da captura de Nicolás Maduro, vem cooperando com o governo americano. A gente não sabe exatamente o que isso significa, né, Jonathan? O que seria cooperar com o governo americano? Seria repassar todas as informações para o governo de como a situação da Venezuela está ou de que planos o próprio governo interino da Venezuela tem nesse momento para o país, né? Quais serão os próximos passos, que a gente imagina que eles também estão pensando nisso, também estão, de alguma forma, traçando, né, novos passos para a Venezuela internamente. E não se acredita que tudo esteja sendo passado para o governo americano. É importante lembrar que Donald Trump disse anteriormente que um segundo ataque à Venezuela pode sim acontecer caso essa cooperação não aconteça. E só para a gente completar, viu, Jonathan, é muito interessante a gente também saber a opinião dos americanos em relação a isso, né? E uma pesquisa muito rápida feita ontem aqui por um jornal americano, pelo The Washington Post, mostrou que de cada 10 americanos, 4 apenas aprovam essa operação, né, que foi feita para a captura de Nicolás Maduro, embora a maioria aprove a captura de Nicolás Maduro, mas não aprova, né, em termos de maioria, a operação, a invasão dos Estados Unidos até lá, ou seja, toda essa operação militar que foi montada e que se mantém, né, inclusive no Mar do Caribe. E segundo essa pesquisa, 94% dos americanos acreditam que a situação da Venezuela, o próximo líder da Venezuela, deve ser escolhido pela população venezuelana e não indicado ou de alguma forma escolhido pelo governo americano, Jonathan. Pois é, interessante trazer esses dados, né, Vandrey? Porque, de fato, o modus operandi é o que surpreendeu o mundo inteiro e divide muitas opiniões a respeito disso. Vandrey, obrigado. Volte sempre com a gente aqui na Record News. Bom trabalho para você.